Olá, seja muito bem-vindo a mais um Visão Técnica, o seu programa semanal de análise técnica da Infomoney TV. Eu sou Thiago Salomão e tenho hoje aqui comigo nessa sexta-feira ao vivo, aqui na Infomoney, Wagner Caetano, ele que é diretor da Top Traders, investidor profissional, e hoje teve os seus 15 minutos de fama porque a repercussão que deu a matéria da Gerdau hoje foi de parar a internet, as redes sociais bombaram aqui no Infomoney, que eu recebi de ligação, WhatsApp, mensagem sobre a matéria e foi muito legal, Wagner, porque muita gente está fechada com você. Eu achei que foi muito bacana. Eu já queria dar minha opinião sobre o que você fez, só para quem não acompanhou, a gente vai mandar a matéria agora. Saiu a notícia hoje de manhã que o Wagner vendeu um apartamento para comprar em ações da Gerdau, acreditando num trade são 18 meses e uns 200% de alta, né? Porque até R$10, né? E ele está comprando as ações ainda, ele já tem uma posição de mais de... ao todo, são quantas ações você já tem em carteira? Por enquanto, 68 mil. 68 mil ações em carteira. E a minha opinião que eu já dei hoje de manhã no Infomoney na Bolsa, repito aqui na frente do Wagner, é que muita gente no mercado, a gente vê muito engenheiro de obra pronta no mercado, que é aquele lá, sabia que ia cair, sabia que ia subir, sabia que ia errar, mas pouca gente mata a cobra e mostra o pau e vem aqui, por isso, ó, você tem meu respeito, obrigado, Wagner, Thiago. Parabéns, e é muito legal ver que muita gente também reconheceu isso. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Visão Técnica. Maravilha, é um prazer voltar num dia também histórico aí para a Bolsa, uma alta consistente, a gente soltou essa matéria da Gerdau, começou como um bate-papo, né? E aí se tornou uma matéria com uma boa repercussão. Eu espero que a operação possa dar certo e o pessoal que entrar com a gente aí tenha sucesso também. Também já agradecer a Paula Barra, que foi quem fez o bate-papo da conversa, que rendeu essa pauta muito interessante. E, bom, a gente vai começar o programa nesse primeiro bloco fazendo aquela análise de Bovespa, Petrobras, Vale, o Wagner, obviamente, vai falar um pouco da Gerdau também. E no segundo bloco a gente faz a análise daqueles papéis que vocês pediram com a hashtag Visão Técnica no vídeo da Infomoney. Só lembrando, é no vídeo da Infomoney no Facebook com a hashtag Visão Técnica. A gente não vai analisar os pedidos enviados pelo chat. Bom, Wagner, você já deu a letra inicial do Ibovespa, uma alta impressionante, 40 mil pontos. Parece, eu até conversando com um gestor hoje, falou, parece que o Brasil virou AAA, né? Porque de repente os problemas acabaram, a gente abriu na mínima, fechou na máxima, uma vela maravilhosa, 3 dias seguidos de alta. Passou aquela fase ruim da Bolsa ou a tendência de queda ainda continua e estamos só num repique? Então, Thiago, eu penso aqui o seguinte, olhando o gráfico, a primeira variável que a gente observa aqui, nesses dias de alta a gente teve um acréscimo de volume. Essa linha aqui é a média móvel exponencial de 21 períodos, principalmente hoje, né, um volume bem acima da média, fechamento na máxima, uma Urubuzu rompendo, ele respeitou a média de 5 e rompeu a de 21, quer dizer, é um sinal de reversão. Nós temos um fundo duplo, na região de 37 mil pontos, 37,50, no dia 20, depois no dia 26 o mercado fez fundo nessa região e respeitou, e tem um eixo aqui de uma figura chamada W, a 38,444, que até no meu relatório cenário, desde o início da semana eu estou comentando que tem a pinta de ser um W, que esse aqui seria o ponto que o mercado iria disparar se ele rompesse. Ele rompeu hoje com consistência e foi embora. Então assim, quando o mercado repica, geralmente ele toca a média móvel de 21, como ele fez várias vezes aqui no mês de dezembro, e rapidamente ele é empurrado para baixo. Quando rompe a média móvel de 21 e fecha acima dela, é sinal de reversão. Com volume assim, então? Com volume assim, então, assim, o primeiro alvo é sempre o fundo imediatamente anterior, que seria 42,750. Então o mercado tem espaço para buscar 42,750 ou dar uma esticada aqui nos 43,766. Então, eu acho que está com cara de reversão. Muitas vezes o mercado faz um pivô para reverter. Quem sabe ele toca num desses dois pontos aqui, faz um recuo, rompe a máxima e vai embora. Mas para o início da semana que vem, o caminho ainda é de alta. Nós temos um W. O objetivo do W seria justamente aqui, ó. Seria a região de 44,230 aproximadamente aqui, levemente acima desse topo, porque o início da figura é aqui, né? Então poderia cravar um alvo aí de um possível repique ou reversão. O primeiro 42,750, 43,766 e o objetivo do W 44,232. Muito bom. Você falou que o cenário está de alta,
mas para formar um pivô mais claro, seria bom ter um repiquezinho para baixo na segunda-feira, no começo da semana? Ou você no começo da semana eu acho improvável. Eu acho que antes de tocar esses 3 pontos aqui que eu comentei, eu acho difícil ter um recuo consistente. O mercado, essa sinalização do Banco Central do Japão hoje foi importante, a sinalização do Fed foi importante. Mário Draghi, na semana passada, já sinalizou que o Banco Central Europeu vai estar atento e vigilante. Eu acho, contrariando também aquilo que pensa o mercado, eu acho que esse pacote que o nosso governo aqui anunciou, ele é também relevante. Eu acho que 83 bi em crédito, ele ajuda a pequena e média indústria, que gera emprego. Então, acho que a gente tem uma confluência aí de variáveis que devem levar o mercado para cima. E outra coisa que a gente tem ações diversas, algumas em mínimas históricas, mínimas desde 2003, 2005. Isso chama a atenção do capital comprador. E também tem aquele famoso corner dos vendidos, né? Chega uma hora que você tem dificuldade em achar o papel para alugar e o mercado muda de direção. A questão hoje em dia é se é repique ou reversão. Eu diria que está muito mais com cara de reversão do que de repique. Sim, muito mais cara de reversão do que de repique. Eu apostaria numa reversão nesses níveis. Eu acho que é reversão. Pode ser um repique, aí o mercado teria que perder esse fundo dos 37 mil pontos e tal, mas eu não consigo ver fundamentos para alimentar um movimento baixista, né, nesse sentido. Então, eu acredito fortemente que é um movimento de reversão. Só para quem não acompanhou ao longo da semana, o Japão surpreendeu hoje, realmente ninguém esperava. O Banco Central do Japão colocou juro negativo na economia, ou seja, é um super estímulo para consumo, crédito numa economia que está estagnada há muito tempo. Além disso, sobre o Federal Reserve, hoje isso é um indicador importante. O PIB norte-americano veio pior que o esperado e desde quarta-feira, quando teve a reunião do FONC, esperava a manutenção dos juros nos Estados Unidos, mas esperava uma sinalização de, estamos preocupados, não vamos subir tantos os juros. Exato. E não foi o que aconteceu. Os Estados Unidos até deu uma sinalização contrária. A bolsa em Wall Street caiu forte na quarta-feira por causa disso. O mercado acredita muito que não vai subir juros, não vai subir com tanta força os juros lá. Já o Fed está mantendo essa aposta. A gente já viu aqui no Brasil que isso causa, né, Wagner? Porque esperavam uma alta de juros, o juro foi mantido, isso traz um ajuste de preço. O preço vai ter que ser ajustado ou para a projeção do Fed ou para a projeção do mercado. Aí vai ser o Fed que vai dizer. Eu estou mais com o mercado, eu acho que não tem como subir juros agora. Não tem como subir juros na próxima reunião, porque o PIB veio um pouco mais fraco e o índice de pedidos de auxílio-desemprego um pouquinho acima de esperado também. E se você olhar o gráfico do Dow Jones rapidamente aqui, tem um claro sinal de fundo também. Então... Já é um ótimo sinal para a gente, né? Porque Dow Jones e S&P caíram muito forte. É bom também deixar bem claro, a gente vê muito o famoso culpa do PT, que tudo cai, né, na Bolsa, mas o mercado global teve muita queda. A Petrobras sofre bastante com toda a falta de competência da gerência dela, mas o preço do petróleo caiu de 100 para 30 dólares em menos de 2 anos. Isso afeta também a Petrobras. O Ibovespa sofre também com a queda dos mercados globais. Agora, um ponto que eu queria ressaltar, Wagner, é que não querendo ser advogado do diabo, eu estou acreditando que vem alta, mas fechamento de mês, geralmente é aquele dia que vem muita força contrária ao movimento do mês, porque muitos fundos tentam deixar a carteira com uma cara mais bonita, né? O cara que operou vendido o mês inteiro vai puxar o papel para cima para ficar com uma cara, não esticar tanto a cota, e também tem a questão de realização de lucro, e principalmente além desse aspecto de último dia do mês trazer uma volatilidade maior, um volume maior, domingo temos 2 PMIs da China, os dois devem trazer retração, segundo o que o mercado espera, então também tem esse alerta, né? Se vier um dado melhor que esperado, vai corroborar muito para a sua análise. Com certeza. Agora um dado melhor que esperado pode trazer... Mais volatilidade, né? Eu vejo praticamente a gente tem um pivô aqui no Dow Jones. A gente não tem o gráfico do petróleo aqui, mas o petróleo tem uma figura chamada ombro, cabeça, ombro invertido. Eu estava olhando hoje e ele está recuperando, é um fator positivo. Tem os PMI chineses que vão ser realmente um divisor de águas. De repente, se eles vierem ruins, o mercado pode subir por uma ideia de que vai ter estímulos, também na China. Hoje o que a gente viu foi exatamente isso, né? O PIB dos Estados Unidos veio pior que esperado, que era para ser uma má notícia, na verdade foi boa, porque
é a expectativa que vai manter os juros mais baixos por mais tempo. Né? Exatamente. E tem aquela história também, a gente olhando rapidamente aqui o gráfico do mini índice futuro, tem aqui o fundo duplo também, como tem no Ibovespa, e nós temos aqui onde está em amarelo 3 gaps abertos. E quando o mercado rompe a média de 5, ele rompe a de 21, o mercado já começa a olhar para esses gaps, que são gaps que ficaram abertos no gráfico diário. Seria mais um ingrediente para talvez aí alimentar uma alta. E tem um outro ingrediente que a gente pode ver aqui da receita do bolo, tem uma linha de tendência de alta no mini dólar que virou hoje, né? A gente está agora no H16, tem uma linha de tendência de alta aqui unindo os fundos desde dezembro e hoje essa LTA foi perdida. E a gente sabe, né, Thiago, que geralmente, né, os caminhos são inversamente proporcionais. Então hoje teve perda da média de 5 e da de 21 e teve perda de uma linha de tendência de alta também. Geralmente quando o dólar cai dessa forma e os estrangeiros estão montando compra no índice futuro como eles estão fazendo, são mais algumas variáveis que levam a gente a acreditar mais numa alta do que numa baixa. Então a perda dessa linha no dólar ela é relevante, que geralmente quando o capital externo entra, ele empurra o dólar para baixo, pressiona o dólar na venda, e a gente pode ter o famoso Yen Carry Trade de novo, né, que é captar dinheiro no Japão barato para colocar alguma coisa em renda variável aqui no Brasil. Muito então, bem lembrado. Mais uma variável importante para a gente abordar. Então, né? Muito bem. Sobre isso aí do dólar, a relação dólar e bolsa, geralmente quando um sobe, outro cai. Não é uma regra, né? Mas se está entrando fluxo estrangeiro em bolsa, o dólar vai ser mais abundante aqui e a variação vai ser negativa da cotação, né? Então... Bom, muito bom. Aliás, parabéns, não foi só Gerdau que você mexeu no mercado hoje também. Você estava mostrando a boleta do mini índice, né? Que você comprou na terça-feira. Também deu um belo trade nessa. Foi. Pegou esses 3 dias de alta. Muito bom. Tá com a mão quente o Wagner essa semana, né? Semana bom, você já analisou o dólar. Você quer fazer algum complemento a mais de dólar? Tem algum trade para recomendar? Não, o dólar eu acho que é isso aí. O que eu recomendei já quando o dólar, há um bom tempo atrás, aquelas ações atreladas a ele que a gente realizou tudo no final do ano. E eu acho que o dólar, o investidor tem que... Existe assim um consenso muito grande que ele vai para R$5, então eu só acho que tem que ter um pouco de cuidado, principalmente para quem trabalha alavancado, porque não é o sinal que a gente está vendo aqui desde o dia 21, né? É porque assim, o dólar ele é muito sensível e um pequeno movimento em pontos do dólar, ele te traz um lucro muito grande ou um estrago muito grande. Então, só se fala em compra do dólar, e o dólar está caindo desde que ele tocou. Isso aqui eu uso sempre o gráfico ajustado, né? Mas desde o topo do dia 21, que no ajustado ele teria batido 4.217 aproximadamente, ele está 4.026, quer dizer, você está falando em 200 pontos no dólar, e 200 pontos no dólar é muita coisa desde o topo, né? Só para o pessoal ter... quando o consenso assim, é uma regra muito grande para um lado, geralmente o mercado vai para o caminho contrário. Então só tem um pouco de cuidado na exposição ao dólar, porque é uma operação com mini contrato que é sensível pela oscilação e de repente esse consenso não está correto e o dólar perde os R$4, aí mergulha mais um pouco. É o sinal que nós temos no momento. Sim, é bom, legal esse sinal. Aliás, a Bolsa deu uma mudança de direção que você está mostrando hoje, porque nos últimos programas a tendência foi predominantemente baixista para a Bolsa e otimista para a dólar. Inclusive no último programa foi bastante baixista para a Bolsa. Até o Misaka, na ocasião, falou de um alvo de longo prazo da Petrobras em 3,08, mas a Bolsa já começa a dar uma cara de reversão na sua visão, e o dólar principalmente, porque o dólar, enquanto a Bolsa estava meio de lado, muita gente apostava no dólar para cima, e o fato do corte de juros do Japão tem tudo a ver com essa... Tudo a ver. Entra dinheiro, pressiona o dólar para baixo. Muito bem lembrado isso. É bom quando vem um analista técnico e não olha só para gráficos, também olha para a notícia, que é importante ter essa ponderação. Bom, vamos terminar esse primeiro bloco analisando as blue chips? Vamos pegar Petro, Vale e Itaú Bradesco? Vamos lá. A Petrobras é um ativo que ele tem um efeito cascata aí no mercado. Geralmente quando ela sobe, o mercado sobe como um todo. A gente sabe que quando tem alguma coisa no cenário político mexe com o papel, e também o petróleo, né? O petróleo tem um sinal de recuperação lá fora, tem espaço ainda para subir, e a Petrobras tem sinal de fundo, né? Teve um doji aqui na região de 4,12, no dia seguinte confirmou, e ela está subindo, né? Então uma alta de 5,22 hoje. Eu particularmente
tem outras ações que eu prefiro, a própria Gerdau, a Itaúsa, a BB Seguridade, a Croton e tal. Mas assim, se eu fosse, por exemplo, um detentor de ações da Petrobras e eu estivesse esperando um momento para comprar para fazer preço médio, eu compraria. Legal. Eu compraria. Eu tenho Petrobras, o preço médio de 8, eu quero baixar. Estou com caixa, eu compraria a Petrobras nessa circunstância. Eu acho que ela tem espaço para repicar, pelo menos até a média de 21 aqui. Então, para a Petrobras, nenhum trade, a menos que você já tenha, fazer um preço médio seria um bom momento. Eu acho que sim. Eu acho que tem coisa melhor. Eu acho que a gente vai ter coisa melhor aí. Eu acho que é um papel... Mas está mais para compra. Claramente está mais para comprador. Sim. No caso da Vale, a Vale está tentando fazer um fundo, aquele fundo sinuoso, o famoso fundo arredondado, né? Tem sinal de fundo também, tem espaço para subir. Ela tem barreira aqui na região dos R$8 que ela deve buscar. E se ela passar R$8, ela vem para o fundo imediatamente anterior, que é na região de 9,08. Está muito mais para compra do que para venda. Mas também ainda não é uma compra clara. Eu particularmente, eu acho que é a mesma coisa de Petrobras. Quem está enrolado no papel e é momento de fazer preço médio. Tá. Mas eu, por exemplo, eu vou falar de outros papéis que eu tenho exposição que eu prefiro do que Petro e Vale. Legal. Mas se eu tenho papel, estou esperando para fazer médio, eu compraria para fazer preço médio. Tá. Compraria a Vale. Inclusive, Petro e Vale são beneficiadas pela queda do dólar se ocorrer. Deixando isso claro, né? Não, no caso, queda do dólar beneficiaria a Petrobras, mas não a Vale, né? A Vale, pelo endividamento que a Vale tem, acaba sendo... É mais ou menos o caso da Gerdau. A Gerdau também exporta, mas tem dívida. Como tem dívida atrelada a dólar porque captou lá fora, mais beneficia do que o caso da Vale, na verdade, o que ajudaria seria subir o minério, né? Se o minério subir e o dólar cair, seria o cenário ideal. Né? Bom, para Vale, para quem quer arriscar um trade com a Vale, talvez valha a pena ficar de olho no domingo, quando sair o PMI, né? PMIs da China impactam diretamente. Se um PMI positivo, a Vale tem como formar esse repique para cima, melhor, essa consolidação de fundo e começar a subir. Com certeza. Está muito depreciada, tem essa condição. Vamos para bancos, Itaú, Bradesco, e aí a gente olha Itaúsa também, que você prefere além do Itaú? Exatamente. O Bradesco tem uma formação muito clara de fundo arredondado, o Bradesco é para cima. O gráfico bem parecido com o do Ibovespa, né? Ele fez eu digo no fechamento, né, de hoje. Mas ele tem essa formação no fundo arredondado e até o fundo arredondado é uma figura que para quem começa a estudar análise técnica não é tão clara, mas esse está muito claro, muito claro. Né? Você parece até realmente que ele fez uma curva, né? Fundo arredondado, repo média de 21 hoje. A gente só pode, quem tem compra no Bradesco, só tem que começar a se preocupar nos R$20. Porque você vê aqui, Thiago, em setembro, outubro, novembro, dezembro... essa região de R$20 foi suporte e resistência muitas vezes. Então, antes dos 20, pode deixar a operação correr. Ele tem um topo aqui nos 19,78, 19,90. Entre 19,70 e R$20, vai ter bastante vendedor batendo. Entendi. Se ela romper, ela pode demonstrar muita força e decolar, mas ela pode, de repente, nessa região, fazer um retorno para formar um pivô e voltar a subir. Mas antes dos 19,70, R$20, pode deixar a operação correr com tranquilidade aí. Tá, mas para quem está de fora, é melhor esperar os 20. Eu já acho que já pode entrar. Já pode entrar? Já. Legal. Desde os 17 aqui já era a compra nela, né? Tá, então... Tem amplo espaço para subir. Uma bela compra, então, hoje... Vai ter essa barreira até os R$20 que se rompido. Ela vai ter barreira por volta dos 20, entre 19,70 e 20, porque foi fundo e topo muitas vezes entre setembro e dezembro. Se ela passar direto, mostra muita força, vai para os 22,90, 22,80 aqui. Um papel que vai respeitar um pouquinho. Vai respeitar o movimento do Ibovespa, né? São os mais importantes, Bradesco e Itaú. Se tiver o repique do Ibovespa, se o repique virar reversão do Ibovespa, elas tendem a reverter também. Né? Mas quem estava esperando o momento certo de comprar Bradesco, chegou o momento. É compra clara aí. Pode comprar mercado e caindo, subindo. Você pode, de repente, dividir a entrada em 2, 3 partes, fazer um médio legal, mas é compra no Bradesco. Itaú já está mais adiantada, né? O Itaú queimou a largada aí. Ela fez fundo aqui nos 22,81. Tem um W também, assim como Ibovespa. O objetivo do W, R$29, 29,05. Então, hoje ela já deixou para trás o fundo aqui nos 24,50 e fechou pertinho desse fundo a 24,99. Ela deve romper, deixar os 25,80 para trás e buscar aqui R$20,05. E o que me deixa bem seguro na análise aqui é que se a gente colocar uma elipse aqui, aqui tem um gap. Então, quando o mercado começa a andar na direção do gap,
geralmente atinge, né, o alvo. Então tem um gap aqui, então Bradesco, Itaú, tudo compra. Ah, mas bateu nos 22,80, já subiu muito. Subiu nada. Divide sua entrada em 3 partes, compra um pouco na segunda, caiu um pouquinho, você compra, rompeu aqui os 25, você vai montando um preço médio bacana na operação e se posicionando como investidor aí para médio prazo. Tanto para Itaú como para Bradesco, um stop ou um ponto de saída seria a perda do fundo anterior? Seria a perda do fundo anterior. Tá. Perdeu esse fundo, aí vai para baixo com violência. Inclusive, se perder esse fundo que elas montaram, daria para sair da compra e entrar na venda. É um papel que tem com fartura para alugar, então, porque se perder esse fundo aí seria um sinal de caos absoluto, né? Que eu acho que não vai se concretizar. Sim. Mas como nada na bolsa, no mercado é impossível, pode ocorrer, então. Não mesmo. Porque se você, por exemplo, só uma abordagem rápida, você teve uma pernada em linha reta de 29,05 até 22,81. Se essa alta aqui for só um repique e perder esse fundo, você replica essa perna para baixo. Então teria amplo espaço para o investidor recuperar uma possível compra e ganhar na queda. Aí seria um cenário de caos mesmo, aí acaba o mundo aí. No caso, a gente não falou disso no Ibovespa, a gente falou só para cima. Mas o cenário para o Ibovespa seria o mesmo, né? Seria a reversão do momento seria perder os fundos atuais. Se perder aqueles fundos atuais, o Ibovespa vai rapidamente para 30 mil pontos. É muito difícil acontecer, mas também não é impossível. Você tem que estar preparado, acompanhando. O analista de curto prazo, o trader, tem que estar preparado para os dois cenários. Você tem que estar preparado, tem que saber operar na compra, saber operar na venda, ter um plano. O que eu vou fazer se acontecer esse cenário, se acontecer outro, para você poder agir e não ficar paralisado no movimento adverso. Você tendo um plano ali, dá sempre para você trabalhar com uma certa tranquilidade. Apesar que o mês de janeiro foi totalmente atípico, inclusive furou planos de muita gente aí que está posicionada em papel, em dólar, em índice, mas você tem que estar, de certa forma, preparado para poder agir no momento, seja ele favorável para nos precipitar para realizar um lucro e tal, ter o momento certo de entrar e para poder, muitas vezes, aumentar o lote ou estopar. Esse mês de janeiro foi extremamente atípico num momento que, das 61 ações de Bovespa, a gente teve dias que, tirando a Raia Drogasil, nenhuma ação estava em alta no ano. Também um levantamento que a gente fez com média móvel de 21, tivemos até recentemente, semana passada, começo dessa semana, quase nenhuma ação operando acima da média móvel de 21 períodos, ou seja, nos últimos 21 dias, é um cenário extremamente pessimista, mas exatamente nessas horas que começa a vir a reversão. Quando o sangue escorre pelas ruas é o momento de entrar, né? E o grande problema que pegou muito trader profissional, de calça curta aí, é que muitas vezes as ações abriam em gap, né? Então você ficava esperando um melhor momento para sair um repique, abria em gap e aí não voltava no dia seguinte abrindo em gap. Eu nunca vi 3 gaps abertos no gráfico diário do mini índice e aconteceu, em algumas ações também. Várias Pegou ações, muita gente de calça curta. As ações, principalmente de commodities, né? Petrobras e Vale, tinham vários dias que abria com alta de 5 ou com queda de 5. Ou seja, pro day trader é ótimo, mas para quem está fazendo swing fica muito complicado o cara dormir posicionado, podendo acordar com uma perda dessa. Pro day trader é ótimo se ele acertar o lado, né? Exatamente. Porque se ele errar também, num dia só, dizima o capital, né? Assim, janeiro foi atípico, tirou muita gente do mercado e proporcionou a entrada de muita gente nova também. Teve uma renovação dos investidores aqui no Brasil, porque dizimou algumas contas e possibilitou a entrada de alguns investidores que esperavam o mercado descontado. Então, assim o mercado segue, a gente tem que ter um plano aí daqui para frente. Eu tenho posições que desvalorizaram bem também. Todo mundo sabe que eu tenho exposição a Pão de Açúcar, a BB Seguridade, que foram ações que caíram. E aí o que eu procurei fazer foi, de repente, comprar alguma coisa com caixa, fazer um médio acreditando aí numa reversão. A gente, como tem os trades que a gente acerta, os que erra, mas a ideia de você se posicionar sempre em bons papéis é que às vezes você consegue segurar por causa dos fundamentos, acaba fazendo um médio, aí o mercado chega no seu médio e a partir dali você decide se você sai e descansa ou se você segue como investidor ali com a visão de médio prazo. Essa é sempre a ideia, sempre ter a visão de médio prazo e entrar sempre em boas ações, com bons fundamentos além do gráfico. Legal. Para fechar o bloco, vamos dar uma olhada em Itaúsa, que você falou que Itaúsa é sua preferida do Itaú? É minha preferida. A Itaúsa, na verdade, ela é consenso. Você pegar a carteira de grandes bancos aí, ela tem um fundo claro, né, 6,25, deixou para trás aqui 6,68, 6,77, agora ela tem os R$7 aqui como alvo, ela vai buscando e vai subindo, né? Tem gap aberto aqui também, então quer dizer, a Itaúsa, conforme ela for subindo, ela vai rompendo
as resistências e fechando os gaps, mas é um papel altamente descontado, descolado de fundamentos, é uma verdadeira barganha da Bolsa aí junto com a própria Gerdau e a BB Seguridade que eu comentei, o próprio Pão de Açúcar, são ações que estão com descontos históricos, trabalhando abaixo das médias, e o bacana é quando você pega um fundo como tem Itaúsa, conforme a ação sobe, o volume cresce. Mostrar então, só onde é que iniciou esse aumento do volume aí? O aumento do volume iniciou exatamente quando ela fez o fundo através desse doji. Você vê que nesse dia o volume foi subindo, 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 ele vai superando a média, quer dizer, é um incremento de volume conforme a ação sobe. Quer dizer, para quem trabalha com OBV, seria como se o OBV tivesse ascendente acompanhando o movimento. Então, é um momento muito interessante para o mercado doméstico, é um momento, na minha visão, é um momento propício para a ponta compradora. Antes do intervalo, você consegue pegar o gráfico de Vale 3? Aí ou você tem só de Vale 5? Tenho de Vale 3. A gente sempre fala de Vale 5, Petro 4, porque para análise técnica são as ações de maior liquidez, né? A Vale 3 também tem bastante liquidez, mas é que hoje teve um movimento curioso delas, né? Se você comparar a Vale 3 com a Vale 5, hoje teve um descolamento, né? Porque hoje a Vale 3 fechou praticamente na máxima, deve ter sido alta na faixa de 4%. 4,18%. E a Vale 5 acho que subiu apenas 1%, né? Esse movimento eu percebi também nos últimos dias aí em Petrobras, Thiago, também. Não, é que hoje ficou claro porque ontem o Conselho da Vale propôs dividendo zero nesse ano, dividendo zero. Então, sem dividendo, a Petrobras, a Vale 5 acaba não tendo nenhuma atratividade em relação ao Vale 3. Não. Houve uma troca do investidor, preferindo obter a ação ordinária, que dá, além de vários direitos de tag along e tudo mais, direito a voto, do que ter uma ação preferencial que só dá direito a dividendo e, nesse caso, não está dando nada. Então, teve um pouco dessa migração aí, Vale 3, Vale 5. Fundo arredondado, é aquela mesma história. Se você tem a Vale, vale a pena entrar para fazer preço médio aí. Eu prefiro assim, aquelas outras... Fundo arredondado. Mas não, claro. Mas para Vale, para o trader, você trocaria por Vale 3? Eu trocaria por Vale 3. Para ser bem claro, para não ficar em cima do muro, que eu nunca fico aqui, se eu sou, por exemplo, um trader e eu não estou posicionado em Vale 3, se você pegar praticamente o mês de janeiro, a segunda metade a partir do dia 13... A máxima do dia 13, 9,85. Aí você pega a máxima do dia 14, 9,73. Aí no outro dia aqui, 9,71. Nesse outro dia aqui, 9,80. Depois 9,75 e depois 9,91. Quer dizer, está muito claro que essa região aqui é uma fortíssima resistência. Se ela for rompida, o papel vai decolar. Então, de repente, se você trabalha com uma ordem start de compra ou trabalha com entrada no final do dia, se ela romper aqui a região de 9,90, por exemplo, que foi o ponto mais alto dessas máximas, é uma compra clara. Porque a maior parte do pessoal que está vendendo aqui, que já está assustado, porque caiu muito, se romper aqui o cara vai estopar e quem trabalha com ordem start, robô, banco, asset, vai entrar comprando. Então acima de 9,90, 9,91, a Vale vai explodir, ela vai subir muito. Porque vai estopar vendedor, vai entrar robô, vai entrar ordem start, o papel vai para cima. No mínimo ela vem aqui para esse fundo nos 11,25. Ou fechar esses gaps aqui, então. Essa aí eu gosto de torcer porque essa a gente já sabe que no Visão Técnica dá muito mais trade para quem está vendendo do que comprando. Vamos ver se dessa vez a gente acerta na compra. Pessoal, a gente vai dar um intervalo rapidinho para pegar as ações que vocês pediram no Facebook e o Wagner já abre o segundo bloco fazendo a análise da Gerdau, que foi a ação da semana. Fique ligado.